4 dias vocês tiveram? Deu para dar uma Sim. descansadinha? Sim, aí, Giovana. Como deu, né? Como deu. Embora muitos estudos ainda, por conta do simulado, mas olha que a gente conversou, tirar um dia aí, pelo menos esses 4, para dar uma relaxada. Oi, Maria Eduarda e Ana Clara, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, querida. A Mariana também entrando. Bom dia, Mariana. Muito bem, vamos aguardar um pouquinho enquanto os outros entram, né? Danadinhos, a hora está passando, o horário certo é o de vocês aí, o horário que vocês entraram, aí sim, horário certinho. Mais uma vez, parabéns. Professora, não era a Júlia não, era eu. Oi? Não era a Júlia não, tá? Era eu que eu entrei pelo Falei computador. Júlia? Depois eu vi aqui que era o seu sobrenome, acho que eu não falei Júlia não, falei? Não, não sei, eu entrei depois. Não falei não, porque eu vi o sobrenome, eu ia falar, mas depois eu vi o sobrenome, silenciei. Tô ligada, João, tô ligada. Muito bem, eu espero que vocês tenham tirado realmente um dia aí para dar uma relaxada, um dia de descanso. Espero que tenham aproveitado também os dias para estudar, colocar as atividades em dia. Bom dia, Marcelo e Letícia. Muito bem. Tá chegando mais gente aí, Carla. Ok, Carla, câmera ligada junto com Giovana. Muito bem, parabéns. Uniformizadas as duas. Isso aí, parabéns sempre. Fazendo certo, sempre recebe parabéns. Muito bem. Os alunos que estão apenas com o nome, podia ligar a câmera um pouquinho para a gente se ver, né? Liga rapidinho aí para a gente trocar olhares antes da gente começar. Não é tão gostoso olhar nos olhos. Vão separando aí a apostila de vocês no capítulo 12, que já já a gente inicia. Aê, João, uniformizada também. Aê, Letícia, câmera ligada, muito bem. Obrigada. Olha que diferença. Muito bem. Joia, joia, joia. Vamos... Está entrando mais alunos aqui e a gente vai dar início. Com quem está? Temos 12 apenas. Ai, o feriadão fez com que os colegas perdessem a hora. A única que justificou aqui para mim é Yasmin, que está fazendo exames. Está lá no laboratório fazendo exames. Bom dia, Alice. Bom dia, Sandra. Ai, que delícia ouvir esse bom dia com câmera ligada, então, fica melhor ainda. Ótimo. Então, vamos dar início, que senão o tempo passa rapidinho. Um tempinho de aula só e a gente tem que dar continuidade, né? Então, nós vamos dar início à nossa oração, pedindo e agradecendo ao mesmo tempo. Ontem foi o dia dos arcanjos, dos santos anjos, né? Os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Pedir sempre a proteção dos nossos anjos, são os mensageiros de Deus na nossa vida. Então, que sejamos protegidos por eles, que combata todo o mal, que sejamos protegidos de todo o mal. Agradecer pela nossa vida, agradecer por mais esta semana e pedir a Deus a proteção de vocês aí para as provas que irão realizar amanhã e sexta-feira, que vocês tenham bastante discernimento, sabedoria, serenidade, leiam com calma para interpretar bem o enunciado de cada questão que vocês vão trabalhar, que vocês vão produzir nos dias de amanhã e de sexta. Que possam se preparar com maturidade, com ânimo, né? Não deixem a preguiça tomar conta de vocês, porque é nota decidindo o bimestre, a gente tem que pensar assim. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu me preparar, melhor vai ser o meu desempenho.
melhor será o meu sucesso. Pensem sempre assim, se a preguiça bater, ó, lava o rosto, toma um banho, faz alguma coisa para alertar e não deixar a preguiça tomar conta, tá, alunos? Isso aí é muito importante, principalmente em final de bimestre. Então, pedir a Deus as bênçãos aí para todos vocês, todos os alunos do colégio, não só para vocês, mas todas as turmas. Vocês se saiam bem amanhã e sexta-feira. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Ou fez nesses dias que a gente não se encontrou? Alguém aí da turma que queira colocar em Sandra. Opa, Maria Eduarda, que dia foi mesmo? É hoje. É hoje, olha, que bênção de Deus, isso mesmo, fala, é hoje, celebrar a vida, parabéns, Maria Eduarda, que Deus te abençoe, te proteja. Obrigada. Que os Amém. Amém, que os anjos do Senhor estejam sempre ao seu redor, minha linda, te protegendo, tá? Protegendo todos nós. Que bom, então parabéns para você. Mais alguém? Não. Acho que não, né? Então, a Maria Eduarda. Amém, alunos? Amém? Amém? Vamos encerrar? O amém? Amém. Amém, né, João Guilherme? Assim seja. Que Deus nos abençoe nesta semana. Muito bem. Os alunos aí que entraram, agorinha há pouco, meu bom dia. Fizemos um momento de oração. Agora... eu quero alertá-los do Eureka, meus anjos. Coloquei ontem lá no grupo de cada turma. Opa, a bateria acabou. Coloquei no grupo de cada turma, mas eu não verifiquei mais tarde à noite quem fez daquele número de pessoas, o grupo de alunos que eu coloquei lá na turma, bom? No grupo de vocês, o WhatsApp. Então, hoje eu vou dar uma olhadinha, encerra hoje, não temos mais amanhã. Tá? Encerra hoje, eu quero encerrar as notas de português, aguardando só o simulado amanhã, para eu ficar livre de português e caminhar em redação. Que redação eu tenho muitas para corrigir, porque tem umas que tem um prazo até o dia de hoje para entregar, e muitos não entregaram ainda. Então, como está no prazo, vou aproveitar amanhã que não tem aula para eu dar conta quinta e sexta de correção, de redação, tá? Então, eu tenho, do Eureka, tem alunos que ainda não fizeram o capítulo 9, não se interessaram em fazer. Atenção nas notas, tá? Tem aluna que não fez ainda o capítulo 10. O que a professora pode dizer nisso? Nada, né? Foi cobrado, foi colocado lá no grupo. E o capítulo 11, que ainda tem um grupo aí, pequeno, mas tem. Então, até hoje à noite, né? Até 23 horas e 59 minutos, vocês têm a chance de fazer Eureka. A partir de amanhã, na parte da manhã, não olharei mais, hein? Não olharei mais. Muito bem. Então, vamos pegar recadinho dado. Vamos pegar, então, agora o livro de vocês, a apostila. Página 40. Capítulo 12, estamos na página 40 e 41, estamos vendo regência nominal. Antes da gente começar a regência nominal, como estão os preparativos para amanhã em língua portuguesa? Como está em português para o simulado? Tudo tranquilo, gente? Estudaram? Deram conta dos estudos, pelo menos do de amanhã? Hein? Sim. Português, tá tudo bem? Sim. Tudo bem? Tudo bom até agora. Tá bom. Então, se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre simulado, a gente vai adiante no capítulo 12, hein, meus amigos? Vamos lá. Estamos vendo regência nominal. Vamos rever um pouquinho o que é regência e por que ela é nominal para a gente prosseguir. Se a gente conseguir ver bem 40, 41... vou ficar feliz vocês entendendo. A gente vendo e entendendo. A 42 entra em concordância nominal, que também é um conteúdo que não é complicado. Regência verbal será no capítulo 13. Então, é muito tranquilo o material que separou a regência nominal com a regência verbal. O ano passado veio tudo junto, em um capítulo só. Então, este ano eles modificaram um pouquinho e ficou bem bacana dessa maneira aí.
Por enquanto, só nominal, depois a verbal, que tem muitas regras para a gente ver a regência verbal, tá? Então, dentro da regência, isso aqui nós lemos na aula passada, mas é bom a gente rever, e prestem muita atenção. Talvez eu não leia tudo, eu vá resumindo aí, depois eu reforço com outra leitura, com mais uma leitura, tá? Então, nesse primeiro parágrafo de regência, olha, quando tem regência e concordância. Concordância nós veremos na página 42. 40 e 41, apenas regência. Regência, a própria palavra diz, é aquele que rege, né? Vamos resumir assim. Rege, comparado até assim com o rei, aquele que comanda, aquele que manda. Isso vem da palavra regência. Dentro desta palavra, nós temos os termos regentes e regidos. Tem aí nesse parágrafo, ó, duas palavrinhas em negrito. Regentes, regidos. Regente, então, é aquele que rege, são os subordinantes, né? São os mandões lá, os que mandam, que regem. Os regidos já são aqueles que seguem as ordens, vamos dizer assim, são os subordinados, tá? Se a própria palavra diz regência nominal, então quem vai reger vai ser o nome, tá? Então, o nome na gramática pode ser um substantivo, pode ser um advérbio ou pode ser um adjetivo. São essas três palavras, essas três classes gramaticais que vão dar o comando, que vão reger, tá? Que vão comandar. São os regentes. E daqui a pouquinho a gente vai ver quem são os regidos, tá? Então, muita atenção aqui. No exemplo, alguns amigos sugeriram que ele estendesse suas postagens poéticas para o Instagram. Aqui já vem um termo oracional que ele colocou como termo regente um verbo. Regência nós vamos ver no capítulo seguinte, mas ele já colocou aqui como um termo oracional, que é o termo regido. Então, o termo regente ali, alguns amigos sugeriram, seria o verbo. Não é o caso de regência nominal. Então, sugeriram. Sugeriram, a gente logo vai perguntar o quê? Que nós conversamos semana passada. A oração seguinte vai ser oracional. Oração subordinada, substantivo, objetivo direto. E aqui embaixo, ele vem explicando apenas a parte de concordância. Nesta primeira linha do parágrafo, quando diz, em uma oração, em uma frase, as palavras se relacionam de forma harmoniosa e dependente. Esta palavra harmoniosa vem de concordância, ligada à concordância. Dependente é ligada à regência. Então, nesta frase aí de baixo, a presença de dois verbos indica que há duas orações. E mais aqui, que nós vimos também na aula anterior, a parte aqui da harmoniosa, da concordância. Quando diz, alguns amigos sugeriram, que eu falei para vocês, o verbo sugeriram tem que concordar com o substantivo amigos, que é o nome, é o núcleo do sujeito. Por isso há essa concordância do sujeito, o verbo concordando com o sujeito. Aqui é concordância, não é regência, tá? E ali na outra oração, ele estendesse, mesma coisa. O ele está no singular, logo o verbo vai concordar com este singular, ou seja, verbo singular, sujeito no singular. Sujeito no singular, verbo no singular, claro. É a relação aqui que eu falei de concordância. E dentro desta concordância, como o sujeito concorda com o verbo, ou melhor, o verbo concorda com o sujeito, temos concordância verbal. Só para ter uma noção, concordância verbal concorda com o verbo, concordância nominal com o nome. Então, vamos lá. Como vem aqui embaixo, concordância nominal. Alguns alunos, alguns amigos, então alguns que é o pronome, concordando com amigos, que é o substantivo. Concordância nominal. Essa diferença é fácil de compreender. Lá em cima, sujeito com verbo, concordância verbal. Embaixo, um pronome concordando com substantivo, é concordância nominal. Suas postagens poéticas. Postagens é o núcleo, é o substantivo. Então, temos suas e poéticas concordando com o substantivo.
concordância nominal. O Instagram, mesma coisa, o artigo concordando lá com o substantivo, concordância nominal. Então, isso aqui é só para a gente fazer uma rápida revisão, porque nós paramos exatamente aqui, neste parágrafo da página 41, onde nós vamos continuar vendo quais são os termos regentes e quais são os termos regidos. Então, lembrem-se, olha, isso aí tem que estar na cabecinha de vocês para compreensão. Regente, rege, manda, comanda. Regido é o subordinado a ele, aquele que responde, vamos dizer assim, a ordem, tá? É o termo regido. Na regência nominal, termo regente é o nome. Então, é um nome que, na parte gramatical que eu disse, vocês vão ouvir sempre isso, tá? Eu vou repetir várias vezes, porque é aí que é a compreensão de regência nominal. Esse nome, dentro da gramática, pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Apenas essas 3 classes gramaticais. Então, nesses segmentos, os determinantes e modificadores se ajustam ao gênero e ao número do substantivo, como eu falei lá, concordância nominal. Agora nós temos um outro parágrafo. Quem poderia ler esse outro parágrafo, por favor, para variar um pouquinho aí a voz? Quem pode ler? Qual é o parágrafo, Sandra? Então, por favor, pode ler. Mas qual que é o parágrafo? Em relação aos verbos, é o segundo parágrafo. Obrigada. Em relação aos verbos, podemos notar que sugeriram e estender-se, no contexto em que são utilizados, precisam de complementos. Afinal, quem sugere algo, e quem estende algo. Estende isso a ou para alguma coisa, lugar ou alguém. O complemento do primeiro verbo é toda a oração, que ele entendesse suas postagens poéticas para o Instagram. É uma oração objetiva direta. E os complementos do segundo verbo são suas postagens poéticas, objeto direto, e para o Instagram, objeto indireto. Pode continuar, Carla, por favor. Nesse caso, os verbos são termos regentes ou subordinantes, e os complementos são termos regidos ou subordinados. Em outras palavras, os termos que servem de complementos regidos se subordinam aos termos que complementam, regentes. Como essa relação se refere a verbos, ela é chamada de regência verbal. Ok, obrigada. Olha, então, esses 2 parágrafos que a Carla leu, muito obrigada, Carla, pela sua participação, leu muito bem, é o que eu já acabei de dizer. No começo, no início da minha aula, seria uma regência verbal. No próximo capítulo nós veremos. Mas por que vem aí? Para vocês terem a noção. Quando o termo que rege é um verbo, teremos uma regência verbal. Quando o termo que rege é um nome, ou seja, essas 3 classes gramaticais que eu mencionei, substantivo, advérbio e adjetivo, nós teremos uma regência nominal. Como assim, professora? É neste exemplo que temos aqui, olha, que eu dei no comecinho, de regência verbal. Alguns alunos sugeriram, se eu falo apenas isso, sugeriram? Mas sugeriram o quê? Logo a gente pergunta. Então, tenha esse termo que rege, é o termo regente, aí no caso é o verbo. E o que complementa, o que responde a esse comando, né, que eu comando aí, sugeriram o quê? É a minha pergunta. E quem segue esse comando, que responde esse comando, é o termo regido, que no caso ali é o oracional, que ele estendesse suas postagens poéticas para o Instagram. É exatamente isso, resumidamente, e a explicação desses 2 parágrafos que a Carla colocou, que a Carla leu aí. Aqui embaixo, alguns nomes, olhem lá os que eu falei para vocês, sublinhem essas 3 classes gramaticais, que elas são básicas na regência nominal, hein?
alguns nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, dependendo do contexto. Deixa eu ver onde eu estou, que eu não estou dando ali. Peraí. Também não tem sentido completo e pedem complementos, como no exemplo a seguir. Deixa eu fechar esse quadrinho aqui que está me atrapalhando. Aí. Observa-se, inclusive, uma grande mudança em algumas carreiras. Vamos ver esta frase, olhem bem, este período, esta oração. Uma grande mudança, eu falo, observa uma grande mudança. Logo eu vou perguntar, mudança? Mas mudança em quê? Então, agora aqui, o termo que rege, prestem atenção, que dá o comando, não é o verbo, e sim a palavra mudança. Ó. Mudança em que? É esta palavra que dá essa classe gramatical que faz o comando, que é um substantivo. Logo, eu tenho aqui uma regência nominal. Por isso, porque o termo regente é mudança. Se eu pergunto mudança em que, em algumas carreiras, alunos do 8º ano, qual seria a função sintática de em algumas carreiras? Não vale olhar aí para baixo, não, hein? Assim, analisando a frase, sem olhar a parte de baixo. Como que a gente analisa? Uma mudança em quê? Que seria em algumas carreiras? Grande. Oi? Que seria 8º ano? Se vocês já aprenderam na análise sintática uma grande mudança, se eu pergunto para a palavra mudança que não é verbo, o que seria em algumas carreiras? Habilitem um áudio aí. Subordinado, substantivo, subjetivo. Na oração, não. Regência nominal? Não tem o que, não é oração, não tem verbo nessa oração. Olha bem, mudança em que? Eu estou perguntando, em algumas carreiras, qual a função sintática dessa expressão? Regência nominal? Falaram baixinho aí, não sei quem foi, que eu estou sem um quadrinho aqui dos nomes. Complemento nominal. Eu estou perguntando para a mudança que não é verbo e sim um nome. O complemento nominal, meus amores, serão sempre os termos regidos dentro da regência nominal. Então, para isso, a gente tem que saber o que é complemento nominal. Para isso, a gente tem que saber quais são as preposições, porque os complementos nominais são regidos de preposição. Então, aí tem o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. São as preposições em que elas sustentam aí o termo preposicional, o complemento nominal. Então, aqui, olha, uma grande mudança, olha a explicação disso. Em algumas carreiras, é complemento nominal do substantivo mudança. Nesse contexto, uma mudança que ocorre é uma mudança que ocorre em alguma coisa. É a perguntinha. Uma mudança que ocorre em que? A resposta é em algumas carreiras. Esse é um caso de regência nominal. Repetindo, 8º ano, regência nominal é aquele que quem rege é um nome. Faz a perguntinha para um nome, que no caso é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. No caso desse exemplo acima, mudança, mas mudança, logo você vai perguntar, mudança em quê? Então, esta palavra mudança, como é um substantivo, ele é o termo regente. O termo regido é em algumas carreiras. É a resposta que você dá à ordem lá daquele que rege, aquele que comanda. Lembrem-se do rei. O rei rege, o rei comanda, o rei dá ordem, o rei que manda. É o rei que faz as perguntas e o subordinado é aquele regente que vai obedecer, que vai responder, tá? Então, termo regido, termo regente tem que ficar claro na cabeça de vocês. Tem que compreender bem isso. Como que está até aqui? Falem para mim. Deu para entender o que é termo regente e regido? Como que eu abro aqui?
Sim. Falem. Não Sim, sim, professora. sim. Tem alguém que não tenha entendido por enquanto o que é termo regente, o que é termo regido? Sandra, Oi. eu entendi um pouco, mas eu acho que, tipo, quando você passar exercícios, eu entenda mais. Que eu Tá, ainda tô com um então, pouco de dúvida. olha bem, é que a gente ainda vai falar mais um pouquinho aqui embaixo, na regência nominal vai entrar agora. O que precisa saber até aqui, termo regente é aquele que rege, é aquele que dá o comando. Esse termo regente na regência nominal, que dá o comando, é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Por isso chama regência nominal. Termo regente é um nome. Termo regido é o que complementa, é a resposta, né? Uma mudança em que, em algumas carreiras, é o termo regido, que é o complemento nominal. Vamos ver aqui, ó. O que a sintaxe trata por regência nominal é a relação entre um nome regente, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, e o seu complemento. O complemento é chamado de termo regido. Então, olha lá, termo regente, na gramática, essas três classes gramaticais. O que completa esse termo regente, como disse, a resposta que dá, é o termo regido. Na nomenclatura gramatical, esse termo regido é chamado de complemento nominal. Já falei para vocês. E vem sempre introduzido por uma preposição. Então, termo regente, nome, termo regido, no caso aqui, são os complementos nominais. Lembrando que complemento nominal vem regido de preposição. Para isso, é claro que vocês precisam saber quais são as preposições. Nas séries anteriores, né, de Fundamental 1, a professora geralmente ensina musiquinha que o aluno faz o aluno memorizar quais são as preposições. Então, é bom vocês saberem quais são as preposições, o que é termo preposicionado, que é exatamente essa preposição, para encontrar o complemento nominal, que é um conteúdo que já foi dado para vocês. E aí tem um exemplo, olhem só. Os internautas, em geral, são sensíveis ao que dizem os influenciadores. Então, sensíveis é um adjetivo. Termo regente, aí sabe por que é o termo regente? Que logo eu vou perguntar. Se você coloca assim a frase, olha, os internautas, em geral, são sensíveis. Pode até ser que seja completinho, mas logo você vai querer. Mas sensível é sensível a quê? Né? O que provoca essa sensibilidade dele? Então, você quer uma continuidade, um complemento desse sensível. Então, sensíveis é um adjetivo, é um termo regente, porque logo depois eu pergunto, sensíveis a quê? Eu pergunto a quê porque tem uma combinação ali. Aqui, ao que dizem os influenciadores, é um termo oracional. Aqui seria uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Está perguntando para sensíveis, que é adjetivo. Então, só para saber, termo regente, sensíveis. Termo regido é toda essa oração que vem depois dele. É o que responde ao comando, à pergunta. Isso que é regência nominal. Olhem outro exemplo de uma outra classe gramatical que também... É porque aqui ele só colocou termo oracional, danadinho esse material, né? Poderia começar com termos simples, com palavras. Ele já inicia com termos oracionais. Ainda bem que vocês já sabem o que são as orações subordinadas. Agora aqui, independentemente do que falam. Esse independentemente é um advérbio. Independentemente, eu pergunto independente, mas independentemente de quê? Então, do que falam é o termo regido. Independentemente é o termo regente, que rege, que comanda. A pergunta vem dele, ó, independentemente de quê? Então, o termo regido
é o termo oracional do que falam que é um complemento nominal. É oração também subordinada substantiva completiva nominal, porque tem uma conjunção integrante ali que... Olhem o outro exemplo. Nem sempre os internautas usam da capacidade de discernir. Se eu pergunto, se eu falo assim, nem sempre os internautas usam da capacidade. Capacidade, professora, mas capacidade de quê? Estou perguntando para a capacidade, que é um substantivo. Substantivo, aqui o termo é substantivo, é o termo regente, é o que comanda. O que responde é o termo regido. Então, de discernimento é o complemento nominal desse comando. Percebem aí? É a resposta que dá ao comando. Então, termo regente, capacidade. Termo regido, de discernir, que é o complemento nominal. E para finalizar esta parte, nos exemplos anteriores, é importante notar a presença da preposição sensível a alguma coisa, independentemente de alguma coisa, capacidade de realizar, de fazer algo. Quando a gente tem um exemplo assim, temos necessidade de apoiar os amigos. Então, temos necessidade de quê? Necessidade não é verbo, é um substantivo. Ele é o termo regente. Ó. Só a palavra necessidade, termo regente. De apoiar os amigos é o termo regido, que é o complemento nominal. E aí, que tem mais um pouquinho para a gente finalizar essa parte de regência nominal. E na segunda-feira a gente vai ver concordância nominal, para depois trabalhar os exercícios. Até aqui, como é que estamos, hein? Melhorou um pouquinho? Bem, João, que bom. Vamos lá. Hein? Mais ou menos. Mais ou menos ainda, né? Peraí, eu tenho que fazer a chamada. Eu ia falar isso agora. A hora voa, olha lá a hora. E alunos, eu vou pedir para que vocês façam para segunda-feira o capítulo 11 do caderno suplementar, que falta uma interpretação, tá? Tem no slide aqui, eu acho que eu vou dar até aqui uma parada para eu fazer a chamada com calma e ver a tarefa, que isso aqui é simples, é só dando continuidade à regência nominal. Então, deixa eu só ver, senão vai acabar o tempo e a gente vai ficar aqui agarradinho. Hoje é dia 30, atenção na chamada, habilitem o áudio ou bate-papo aí já de jeito, tá bom? Para a gente não atrasar. Alice. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Lídia. Presente. Ana Lídia, acho que você está devendo algo para mim, hein? Do Eureka, se eu não estou enganada. Guardei o papel, agora não... Bom, você deve saber, né? Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios não está. Carla. Presente. Davi. O Davi não. Emanuele. Emanuele está... Já, presente, ok. Gabriel Zanetti. Zanetti. Góes. Opa, Zanetti presente. Gabriel Góes. Gabriel Góes. Gabriel Vieira. Não está o Gabriel Presente. Vieira. Opa, quem respondeu foi o Góes? Não, Vieira. Ah, então coloquei presença no lugar errado. Então, o Góes que não está aí, sim. O Góes está aí, gente? Ele entrou. A Vieira também está. Giovana. Presente. Gustavo, não. Isabela, está? Presente. Sandra, Ok. O Góes não Oi. tá na aula. Oi? O Góes não tá na aula. Ele entrou, então. Aí eu tenho que verificar aqui. Ele entrou. Admitir a entrada dele. Só Não é a tá primeira vez que Vieira e o acontece. Zanetti. O Zanetti respondeu presente aqui para mim no bate-papo. Então, só tá o Vieira e o Zanetti. Tá. João Nilo. Não, é o João... Não, João Guilherme. João Presente. Guilherme. E o João Nilo, está aí?
João Nilo, vocês estão vendo? Presença no guerra. Ok, presente. José Haroldo? Não. José Haroldo está? Ele tá, ele falou. Entrou e acho que saiu, né? Eu lembro dele ter entrado. José Mateus. José Mateus presente. José Mateus, olha a eureka, hein, rapazinho? Júlia, não. Calena. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Presente. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Aniversariante do dia. Maria Fernanda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Presente. Nicolas. Nicolas. Vocês estão vendo o Nicolas aí, gente? Thalita. Me ajudem aí para agilizar. Nicolas e Thalita. Presente. Thalita presente. Vitor Hugo. Nicolas presente também. Vitor Hugo também. Ian. Ian não. Yasmin está fazendo... Tá bom, Nicolas, ok. Yasmin não, que está fazendo exame. Ian também não. E o Gabriel Góes também não, certo? Ok, então vamos dar continuidade aqui. Lembrando ainda da tarefa, preciso mostrar o slide, gente? Ou vocês... Ah, o Ian está aqui, professora. Eu lembro. Ian. Ok, Ian, eu dei presença aqui, tá? Capítulo 11 do caderno suplementar, só a parte de interpretação, o resto vocês vão ver que já está feito e corrigido, tá bom? Porque se eu abrir o slide aqui vai atrasar um pouquinho, a aula está acabando. Então, só para a gente finalizar, vejam, qualquer coisa na aula de redação eu abro o slide, tá? Temos aula 11h15 hoje, não, 10h30. Então, é importante observar que há nomes que, na relação de regência, aceitam termos regidos introduzidos por diferentes preposições. Aqui, gente, tem uma listagem de substantivos, ou de adjetivos, ou de advérbios, que são termos regentes, que podem pedir mais de uma preposição. Existe dentro da gramática, mas o material não apresentou. Então, eu vou ver se vai ser necessário eu colocar para vocês alguns exemplos, tá? Aqui nós temos: minha admiração por você é imensa. Olha lá o termo regente. Minha admiração por quem? Nesse caso, dentro desse contexto, está pedindo a preposição por. Então, o termo regente é admiração, que é um substantivo. Por você é o termo regido, é aquele que está respondendo. Lembrem-se disso, ao substantivo. Só que esse mesmo substantivo também pode pedir outra preposição. Olhem, do ladinho dele, minha admiração a você é imensa. Então, este substantivo, admiração, pode pedir a preposição por, como pode pedir a preposição a. Então, no caso aqui, o termo regente é admiração, termo regido a você. Lembrando que tem a preposição por e a preposição a. E o último exemplo, que está menos de 1 minuto para terminar a aula, é alguém acostumado com o quê? Com o lugar. Termo regente acostumado, termo regido com o lugar. Como eu posso também, o acostumado, posso usar a preposição a. É alguém acostumado ao lugar. Então, posso usar essas duas preposições para completarem o termo regente. Então, nós temos ao lugar, neste segundo exemplo, termo regido. Acostumado é o termo regente.